Bom dia a todos, eu me chamo Ives e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre sistemas de numeração e portas lógicas e do porquê isso é tão importante na área da computação e por que esses conceitos eles são fundamentais para a gente entender como os computadores armazenam informações, realizam cálculos e tomam decisões através de circuitos digitais. Mas antes de falarmos sobre conversões e circuitos em si, é importante a gente entender que os computadores funcionam de forma diferente de nós seres humanos. Nós utilizamos números decimais, palavras e letras para representar informações. Já os computadores, eles trabalham internamente utilizando apenas dois estados elétricos, ligado e desligado. E esses dois estados são representados pelos valores de 1 e 0, formando a base de toda a computação. Um sistema de numeração é a forma de representarmos quantidade utilizando símbolos e uma base numérica. O sistema decimal que utilizamos diariamente possui base 10, logo ele vai de 0 a 9. Porém, os computadores utilizam principalmente o sistema binário, que possui base 2, que são os dígitos 0 e 1. Porém, temos outro sistema muito importante, que é o hexadecimal. Ele possui base de 16 e é utilizado para representar números binários de maneira mais compacta e eficiente. Aqui conseguimos ver a diferença entre binário e decimal um pouco. O sistema decimal, como eu disse, é o que utilizamos no dia a dia, por todos nós seres humanos, a todo momento. Porém, os computadores são diferentes. Eles não leem dessa forma. Eles leem com o código binário. E cada dígito binário ele é chamado de bit, que é a abreviação de Binary Digit. É a linguagem nativa de todos os computadores e aparelhos tecnológicos em si. Mas como que a gente consegue saber sobre como os computadores leem em si? Como que a gente faz essa conversão de decimal para binário, de binário para decimal? É isso que eu vou ensinar para vocês agora. A conversão de decimal para binário é muito simples. Então, vamos ler aqui a explicação juntos. Para converter um número decimal para binário, utilizamos o método das divisões sucessivas por 2. Dividimos o número por 2 repetidamente, anotando o resto de cada divisão. O resultado binário é lido de baixo para cima, do último quociente ao primeiro resto. Então aqui com o exemplo do número 25. É muito simples. A gente anota o número 25 e vai dividindo ele por 2 sucessivamente, sempre anotando o resto. E depois a gente dividir o quociente novamente por 2 e repetir todo esse processo até chegar no valor de zero, no final, lemos todos os restos de baixo para cima. E o resultado que a gente obtém aqui, com esse exemplo, é 1, 1, 0, 0, 1, como podemos ver aqui nessa tabela. E lendo isso de baixo para cima, temos um código em binário, que é a representação do número 25. Mas como que a gente converte esses números binários para o número decimal, para a gente conseguir entender como o computador lê? Porque aqui conseguimos entender como o computador lê a gente. E para ler o computador? Vamos ver agora. Então vamos lá. Para converter binário para decimal, multiplicamos cada dígito binário pela sua respectiva potência de 2, conforme sua posição da direita para a esquerda, começando em 2 elevado a 0 e somando todos os resultados. Aqui vemos com o exemplo binário 1, 1, 0, 0, 1, que é muito simples. Cada posição representa uma potência de 2. Da direita para a esquerda, a gente tem 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim sucessivamente até 2 elevado a 8. A gente pega cada bit e multiplica pelo valor da sua potência correspondente. E somando todos esses números, temos o número 25. Essa é a conversão clara, certo? Então, a gente pegando aqui os números, novamente explicando, os números que a gente obteve com a potencialização. Temos o 16, o 8 e o 1, correto?
e somando eles, temos o número 25, conforme a gente viu na conversão anterior. Então, esse é o resultado da conversão em binário para decimal. Muito simples, não é? Agora, o outro sistema que eu disse anteriormente, que é o sistema hexadecimal. Como eu disse, o sistema hexadecimal utiliza a base 16. Então, além dos números de 0 a 9, ele utiliza as letras A, B, C, D e F para representar os valores de 10 a 15. Esse sistema é muito utilizado na programação e na arquitetura de computadores, porque permite representarmos grandes quantidades sequenciais binárias utilizando pouquíssimos caracteres, o que isso otimiza de uma forma gigantesca. Por exemplo, aqui com essa caixa de dica, do porquê utilizar hexadecimal. Porque 4 bits binários equivalem exatamente a um dígito hexadecimal. Isso simplifica enormemente a representação de endereços de memória e códigos de cor RGB. Então ele é um sistema que trabalha com mais eficiência e de uma forma mais compacta, o que é muito útil. Mas como que a gente faz essa conversão de um número hexadecimal para um número decimal? Vamos ver aqui com o próximo slide. O método é similar ao binário, então é bastante simples. No caso do binário do decimal para hexadecimal, basta utilizarmos divisões sucessivas por 16. No exemplo apresentado, temos o número 255, gera como resultado FF, certo? Então, pegarmos o número 255 e dividimos por 16, a gente tem o quociente de 15. E como eu disse no último slide, o número 15 é representado por qual letra? O F, correto? Então, a gente pega esse resto e converte para hexadecimal. E guarda esse número, essa letra, no caso, né? Perdão. Temos F. E com 15 a gente divide por 16, o quociente é zero. E o resto é 15. Porque essa divisão não é possível de ser feita assim, né? Então, com o resto 15 novamente, fazendo a conversão, temos F. Então, 255 para hexadecimal, a conversão fica FF. Muito simples, né? Agora para hexadecimal e binário. Então, se a gente tiver um número em hexadecimal que vai conter tanto algarismos de 0 a 9 quanto letras, como que a gente faz essa conversão? A gente faz o contrário. A gente multiplica cada dígito pela potência de 16, correspondente à sua posição na tabela que vimos anteriormente. E a gente soma os resultados. Esse processo é semelhante ao que é utilizado na conversão de binário para decimal. Então, voltando aqui a alguns slides, a gente utiliza essa mesma tabela. A gente pega os números, faz a potenciação e multiplica. E depois a gente soma os resultados. Simples, correto? Igual de binário para decimal, é a mesma coisa com hexadecimal para decimal. Agora aqui, para a conversão de binário para hexadecimal e hexadecimal para binário. Como que a gente faz essa conversão? A conversão entre eles é muito simples novamente. No caso do binário para o hexadecimal, a gente agrupa os bits em blocos de 4. Cada grupo é convertido diretamente para um símbolo hexadecimal. Já na conversão inversa, substituímos cada dígito hexadecimal pelos seus 4 bits equivalentes. Isso torna as conversões muito rápidas e práticas. Então, com esse número gigantesco aqui em binário, como que a gente faria a conversão? A gente separa eles em dois blocos de 4 bits e pega o valor decimal deles. Aqui, fazendo a conversão com a tabela de potenciação, temos o valor decimal de 13. Aí a gente pega e converte para hexadecimal. E o número 13 é o dígito D. E assim fazemos com o próximo bloco, que a gente consegue o valor decimal de 6 e o dígito hexadecimal de 6. Logo, juntando os dois, temos o código hexadecimal D6. Viu como que um código grande em binário se converte em um código muito pequeno de hexadecimal? Por isso que ele é compacto e
mais eficiente na hora de armazenar memória, cores em si e qualquer outro tipo de informação. Aqui com o hexadecimal para binário, como eu disse, é muito simples, basta a gente substituir um por um. Um exemplo aqui, com o dígito A, o valor decimal ele é 10. E em 4 dígitos binários fica 1, 0, 1, 0. Então basta fazer a conversão de hexadecimal para decimal e depois para binário, como a gente já viu um pouco mais cedo. Agora, sobre portas lógicas. Após entendermos como os dados são representados, precisamos compreender como eles são processados. As portas lógicas são os componentes básicos dos circuitos digitais em si. Elas realizam operações matemáticas e lógicas utilizando os sinais binários, ligado e desligado, correto? Todo processo moderno é construído a partir da combinação de milhões ou até bilhões dessas portas. Elas são realizadas em operações booleanas, como a gente vai ver agora, AND, OR e NOT, sobre sinais elétricos representados por 0, falso, e 1, verdadeiro, operações booleanas, correto? Formando a base de todo o processamento computacional. E a primeira dessas portas é a porta AND. Então vamos dar uma olhada. Então o que temos aqui? A saída é 1 somente quando todas as entradas são 1. É uma analogia a, por exemplo, uma lâmpada, que acende se apenas todos os interruptores estiverem ligados. Então, assim, é muito simples. A porta AND é uma operação lógica equivalente ao E. Então, se tal coisa é verdade e tal outra coisa também é verdade, o resultado é tal. Ela só produz saída igual a 1, que é ligado, é verdadeiro, quando todas as entradas forem iguais a 1. Se qualquer entrada for 0, a saída também será 0. Um exemplo mais prático é um cofre que exige duas chaves simultaneamente para ser aberto. Então, o cofre você precisa de duas chaves para ser aberto. Então, se a primeira chave estiver conectada e for acionada, e a segunda chave também, o cofre é aberto. Esse é o símbolo que utilizamos. Lembrem disso, porque nos próximos exemplos que eu vou dar, ele será bem utilizado bastante com outras portas. Então, aqui vamos para a próxima, a porta OR, ou na tradução, OU. Ela produz saída igual a 1, quando pelo menos uma das entradas for igual a 1. Um exemplo simples é a luz interna de um carro, que pode acender ao abrir qualquer uma das portas. Aqui com a tabela verdade fica um pouco mais fácil da gente conseguir entender como que funciona isso na hora da matemática em si. Essa aqui é o símbolo, se vocês quiserem pausa o vídeo e desenha ou tira uma print, porque é importante a gente ter isso aqui decorado, correto? Agora a próxima porta é a porta NOT, ou não, como tradução, que ela possui apenas uma entrada e se a sua função é inverter o valor recebido que ela tem. Então, se entrar um valor 0, ele vai sair como 1. E se entrar um valor 1, ele sai como 0. Por isso, ela também é chamada de inversor. Um exemplo prático é um sensor de luz de poste, que se não tem sol, liga a lâmpada. Esse é o símbolo. E aqui vamos para a próxima porta, a porta NAND, que em tradução é não é, que ela é a negação da porta AND. Ela gera saída igual a 0 somente quando todas as entradas forem iguais a 1. Essa porta é muito importante porque ela é considerada uma porta universal, ou seja, é possível construir qualquer circuito lógico utilizando apenas essa porta. Um exemplo prático dela é o sistema de alarme de segurança, que é um exemplo que eu vou mostrar como que a gente realiza esses circuitos futuramente. Então, a próxima porta que temos é a porta NOR, ou não ou, que como a porta NAND é a negação da porta AND, então NOR logo é a negação da porta OR. Muito simples de conseguirmos entender, não é? E se na porta OR a saída é somente
verdadeira quando pelo menos um dos dois é 1, com a porta NOR é diferente. Ela gera saída igual a 1 apenas quando todas as entradas forem iguais a 0, correto? Assim como a NAND, ela também é considerada uma porta universal. Um exemplo prático dela é a máquina de lavar, que só funciona se a tampa não estiver aberta e não estiver sem água, correto? Agora a próxima porta, a porta Shore, ou exclusiva, como podemos dizer. Ela produz saída igual a 1 quando todas as entradas são diferentes. Quando as entradas são iguais, a saída é 0. Ela é muito utilizada em somadores binários e sistemas de detecção de erros em si. Um exemplo prático é interruptores paralelos, three-way, na escada da sua casa, por exemplo. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma escada, né? Como aqui está sendo dito. Ela tem dois interruptores, tanto no começo da escada quanto no final. Em circuitos lógicos, essa seria o exemplo mais possível de entendermos facilmente. Entendeu? Conseguimos entender? Agora a porta XNOR. XNOR, como podemos dizer também. Ela produz saída igual a 1 quando as entradas são iguais. Por esse motivo, é muito utilizada em computadores digitais, correto? Ela é a negação da porta Shore. E um exemplo prático dela é na verificação de paridade e detecção de erros em transmissão de dados. Então, ela é muito usada em comparações de bits e detecção de erros. Esse aqui é o seu símbolo, essa aqui é a tabela verdade. Caso vocês queiram dar uma pausa e anotar, façam isso antes que eu passe para a próxima e última parte desse vídeo, que na minha opinião é a mais importante, que são a simulação de circuitos lógicos. Para realizar esses modelos, eu utilizei esse website, que é o logic.ly, correto? E por que eu utilizei ele? Porque é um website de graça, também tem sua parte de software, e ele é muito completo. Então, para tudo que você precisar sobre essa matéria, ele vai ser 100% útil e vai funcionar da forma correta. Tem outros websites e outros softwares também, mas esse particularmente é o que eu mais recomendo, pela sua praticidade. Porque é só você entrar, faz o circuito, testa e muito simples, não precisa nem fazer login. Então vamos aqui para o primeiro modelo, que é um circuito com duas portas. Utilizando a porta AND e NOT, a gente consegue o resultado da porta NAND, correto? Esse circuito, como podemos ver, utilizamos duas portas lógicas. A primeira entrada sendo a porta AND e a segunda com o resultado invertido por uma porta NOT, correto? Essa combinação forma a porta NAND. Por quê? Observando os testes, a gente consegue perceber que a lâmpada ela permanece ligada em quase todas as situações, exceto quando ambas as entradas são iguais a 1. Esse aqui é um exemplo muito simples de como podemos utilizar essas portas lógicas, utilizando essas expressões booleanas, né, ligado e desligado, verdadeiro ou falso. E aqui vamos para um outro modelo, que ele é um pouco mais complexo, porque ele é com a utilização de 3 portas, mas também é muito utilizado em si. Mas por mais que seja um pouco mais complexo, é simples de entender. Então ele utiliza 3 portas lógicas combinadas, as entradas são processadas separadamente e os resultados são enviados para uma nova porta responsável pela decisão final. Esse tipo de estrutura é muito comum em processadores e sistemas digitais reais, em situações reais, onde diversas condições precisam ser avaliadas simultaneamente, correto? Agora, para o último e terceiro modelo, esse aqui a gente consegue trazer ele mais para o mundo real e na utilização dele no dia a dia, porque é com o sistema de alarme. Então aqui temos a representação de uma porta, de uma janela e do sistema em si. O circuito ele representa o sistema de alarme residencial, correto? As entradas correspondem às respectivas partes desse sistema
E a primeira porta, que é a porta OR, ela verifica se a porta ou a janela elas forem abertas. Elas foram abertas. E depois passa por essa porta END, onde verifica se o sistema está ativado. Então, se o sistema está ativado e uma dessas portas forem abertas, o sistema ele ativa e o alarme ele começa a apitar, a fazer a sua função, correto? E esse é um exemplo muito simples de como as portas lógicas elas são utilizadas em situações reais, em momentos reais no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Por último, eu gostaria de passar a conclusão para a gente. Então, concluímos que os sistemas de numeração são responsáveis por representar informações dentro dos computadores. Aprendemos também que a conversão de valores entre decimal, binário e hexadecimal. Também estudamos as principais portas lógicas e as suas aplicações reais e no dia a dia. Por fim, utilizamos um simulador para visualizar na prática como os circuitos digitais eles funcionam. Esses conceitos constituem a base da computação moderna e estão sempre presentes em processadores, memórias, sistemas operacionais e praticamente todos os dispositivos eletrônicos atuais. Essa foi a minha apresentação, a minha aula. Novamente, me chamo Ives, se inscrevam aqui no canal. Caso tenha alguém com dúvida que você conheça sobre essa matéria, compartilhe o vídeo, envie o link. Isso, além de ajudar aqui o canal, também ajuda essa pessoa com necessidade. Então, muito obrigado pela sua atenção. E essas aqui são as referências que eu utilizei. Caso queira dar uma olhada, dê uma pausa e entre nesses sites ou dê uma olhada nessas pessoas em si que estão aqui e nos seus livros didáticos. Tá bom? Muito obrigado novamente e nos vemos na próxima.